Vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Lucas 18. O texto está na tela. Diz: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por estarmos tendo o privilégio de estar nos banhando com tua palavra, Senhor, que é viva e gloriosa, poderosa, santa, e sempre nos ensina algo, para que a gente possa continuar vivendo e aprendendo mais de ti. Obrigado em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Este relato sobre Bartimeu, filho de Timeu, está registrado também em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Mas Lucas, ele traz dois assuntos muito importantes que se deu em Jericó, que é a cura do cego, quando Jesus está entrando em Jericó, e a conversão de Zaqueu, no capítulo 19 já. São dois fatos muito importantes que os outros evangelistas não narram os dois fatos. O que narra sobre Zaqueu é só Lucas fala sobre o Zaqueu. E esses dois fatos que acontecem em Jericó, eles são profundos para nós como cristãos, porque Jericó é uma cidade histórica para o judeu. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada por Josué. Depois que eles saíram do Egito e permaneceram 40 anos no deserto, Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada. E também foi a primeira cidade a ser amaldiçoada por Josué. Por causa de alguns fatos que aconteceram ali. Acã, por exemplo, ele tomou o que era proibido lá na cidade de Jericó, e ele levou e colocou na tenda dele, e por esta causa Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. E a maldição também pesava sobre quem a reconstruísse. Passou 500 anos depois que Jericó foi destruída, e Hiel, um israelita, começou a reconstruir a cidade.
Isso está escrito em 1 Reis 16:34. Mas o que pesava sobre essa maldição era o seguinte: aquele que for reconstruir a cidade vai perder o seu primogênito quando ele colocar os alicerces. E quando ele colocar as portas da cidade, ele vai perder o seu filho menor. Perdeu 2 filhos, o Riel, porque ele foi reconstruir Jericó, aquela cidade amaldiçoada. Agora quem está entrando na cidade é o Filho de Deus. Jesus está entrando pelas portas da cidade. E quando ele vai entrar na cidade, antes de entrar, ele encontra o Bartimeu, o cego. O cego está ali assentado, mendigando, já há muito tempo, não sabemos quanto tempo faz, mas faz um bom tempo. É que ele faz esse ritual diário. E nós vemos então que Jesus está passando, uma grande multidão com Jesus. O cego não enxerga, mas ouve muito bem. Pergunta: o que é? O que era aquilo? Perguntou: o que é aquilo? O que é isso que está acontecendo? E alguém diz: é Jesus de Nazaré. É Jesus o Nazareno que está vindo, que está entrando na cidade, que está vindo agora. Ele rapidamente ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava e clamava mais alto e mais alto e mais alto. E Jesus parou. Jesus parou e disse para os seus que o trouxessem até onde ele estava. Trouxeram o Bartimeu até onde Jesus estava. E Jesus perguntou: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu te faça? E disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus abriu os olhos do cego. Então note bem, queridos, que a importância espiritual de Jericó para nós, para o nosso entendimento hoje. O Filho de Deus entra em Jericó. Na entrada, ele abre os olhos do cego. E quando ele entra na cidade, ele traz Zaqueu ao arrependimento. É a obra dele, é a obra exatamente que ele veio fazer: abrir os olhos do cego e trazer vidas ao arrependimento, vidas profundas, carregadas de pecado, como era Zaqueu, veio ao conhecimento da verdade. E é no livro, no capítulo 19, quando tem a história do Zaqueu, no último versículo dessa história, que é o versículo 10, diz: e ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Abrir os olhos do cego na entrada da cidade, e dentro da cidade o arrependimento. Na cidade amaldiçoada. Quantas coisas nós precisamos entender para trazer esse entendimento ao nosso coração. Zaqueu recebeu de Jesus a visita dele em seu lar. Recebeu a visita na sua casa. E Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa. Hoje veio salvação para este lar. O cego que teve os olhos abertos seguiu Jesus pelo caminho. Quantas coisas, queridos,
É necessário que a gente compreenda para entender que nós somos semelhantes a isso, que nós somos parecidos em tudo com esses dois personagens. Todos nós, sem exceção alguma, somos deficientes em muitas áreas da nossa vida, mas nós éramos deficientes espirituais. Nós não conhecíamos a luz de Deus, nós não sabíamos quem era Deus, nem quem era Cristo, nós não tínhamos conhecimento da verdade. O Bartimeu conhecia a palavra, o Bartimeu conhecia a lei, o Bartimeu sabia que o Cristo viria da origem, a sua origem seria Davi. Sabia que ele nasceria na família de Davi. E quando é Jesus Nazareno que está passando, ele imediatamente ergueu a sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segundo personagem talvez não entendia nenhuma coisa nem outra. Ele tinha apenas uma curiosidade para ver Jesus, mas a sua baixa estatura era impedido de vê-lo por causa da multidão que rodeava Cristo. Mas ele, muito cheio de vontade, subiu na figueira brava e esperou Jesus passar por baixo. Mas tal foi a surpresa que Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele, porque se Jesus não olha para ele, ele não ia falar nada, ele ia ficar em silêncio. Amados, isso é muito parecido com a gente. Se Jesus não tivesse falado nada, eu estava até hoje lá, você estaria lá, nós estaríamos todos no mesmo lugar. Mas Jesus olhou para nós e disse: eu quero pousar na tua casa, filho. A tua casa, você. É você que eu quero. Quero ir com você. Sabe, queridos, este é um encontro. Este é o encontro de Deus com a gente. Arrependimento. Falando com Jesus, o arrependimento veio. A palavra diz que Ele nos convenceu do pecado, da justiça, porque nós éramos todos pecadores, cegos. Nós passamos no lugar que o Bartimeu estava. Nós já vivemos no lugar que ele estava. Nós já vivemos à beira do caminho, mendigando, querendo alguma bênção, querendo alguma coisa. Quantas vezes nós estávamos ali assentados, esperando que algo acontecesse. Mas ele passou um dia ele passou por lá, achou a mim, achou a você, nos achou, nos encontrou. É necessário que a gente medite muito sobre isso, porque nós éramos perdidos e fomos achados. A gente não enxergava, agora vê. Agora nós vemos. Nós vimos porque Ele passou por nós. Ele abriu os nossos olhos e nós saímos da morte e passamos para a vida. Então é interessante conhecer essa história, sabendo que o lugar que nós estávamos, a Jericó que nós também estávamos habitando, a cidade do pecado, do erro, mas Jesus não se importou, Ele entrou na nossa Jericó. Ele entrou na nossa cidade amaldiçoada e nos achou e nos abençoou e nos colocou de pé, prontos para segui-lo pelo caminho. A entrada de Jesus em Jericó promove essas duas situações importantes que são necessárias para a vida de todos nós: olhos abertos e arrependimento contínuo. Arrependimento devolvendo tudo
que foi ilícito, devolvendo tudo que não agrada a Deus, lançando fora aquilo que é carga extra, deixando tudo para trás, sabe, mudança de vida. Se nós não vivermos como Zaqueu se entregou a partir desse momento, nesse encontro com Jesus, a gente não está vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é uma entrega contínua, é entregando, é esvaziando de nós mesmos, queridos, deixando isso do ilícito, ou até o lícito muitas vezes, que atrapalha a nossa vida com Deus, temos que deixar também. São as cargas que Jesus pede para a gente deixar e entregar. Nós somos também filhos de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, vivemos pela fé. E nós cremos que esse ambiente de glória que Deus preparou para nós vivermos é um ambiente de milagres. Milagres diários. Todos os dias. Jericó, pelo menos nos evangelhos, são esses 2 episódios que passam, mas são os episódios mais importantes da vida. Olhos abertos e arrependimento. Olhos abertos e seguir Jesus. Quantas vezes, queridos, nós estamos assim, tão abatidos, tão fora de si, que a gente pensa que nós somos alguma coisa, que nós temos condições de fazer algo por nós, mas somos deficientes, querido. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Jesus nos salvou para dependermos uns dos outros. O cego de Jericó, o Bartimeu, ele dependia de muita gente para viver, porque ele não enxergava. Mas depois que ele teve os olhos abertos, ele dependia apenas de Jesus. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter esse entendimento. Antes ele dependia de pessoas, de homens, mas agora ele depende de Cristo. E ele seguiu Jesus pelo caminho. O outro que era rico, que tinha tudo o que queria, também tinha que ser a mesma coisa. Desapegar, melhor dizendo, de tudo e depender de Jesus. Dependemos. Agora, queridos, o que é que a palavra de Deus diz para nós? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Qual amor? O amor que o cego recebeu, o amor que o Zaqueu recebeu, o amor de Jesus. E esse amor nos faz ainda ser dependente. Nós dependemos desse amor. Nós não podemos viver sem ele. Nós precisamos deste amor. Precisamos do amor de Deus e precisamos do amor um do outro, para vencermos as batalhas, as lutas com Cristo, sem olhar dos lados, sem olhar para nada, porque Ele quem fez isso. Jesus nos salvou, Jesus abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos fazer isso ainda com outras pessoas. Muitos naquele dia, depois que Jesus deu a ordem, muitos foram até o cego de Jericó levantá-lo, colocá-lo de pé e colocá-lo na presença de Deus. Hoje é a mesma coisa. Quando Jesus dá ordem, nós temos que correr aonde eles estão, pegá-los, colocá-los de pé e colocar na presença de Jesus. Eles estão em todos os cantos, na beira do caminho, clamando, e muitas vezes eles não sabem quem é Jesus. O cego de Jericó sabia a origem, conhecia, mas agora muitos não sabem.
e precisam saber que Jesus continua chamando os cegos. Vem, traz ele aqui, coloque ele aqui na minha presença. O que você quer que eu te faça, meu filho? Eu quero ver. E os olhos serão abertos imediatamente, porque a palavra de Deus tem esse poder de abrir os nossos olhos, de colocar cada um de nós na presença de Cristo. E muitas vezes, queridos, nós precisamos continuar com os nossos olhos abertos, porque muitas vezes as situações, as circunstâncias nos afastam de Jesus, e a gente para de enxergar, como a igreja de Laodiceia. Eu te aconselho que você compre de mim colírio, para que você veja, roupas brancas para que você não anda nu. Então muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente se afasta do foco que é Cristo, começamos a prestar atenção em nós mesmos, e muitas vezes nos admirando por alguma coisa, e a gente não é nada, e a gente começa a enxergar outras coisas, e não a Cristo. Note bem, que quando o Bartimeu abriu os olhos, ele seguiu Jesus, não foi outra pessoa, ele seguiu Jesus pelo caminho. Esse tem que ser o nosso foco, não perder Jesus de vista. Cada passo que ele dá está grudado nele, para que a gente entenda que nós não somos nada sem ele. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Então, amados, fique com esta palavra, com esta meditação. Que o Espírito de Deus mostre para cada um de nós este entendimento, esta sabedoria. Quanto é bom saber tudo que Ele fez por nós e não perder a direção daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nosso foco é Ele, a nossa visão precisa ser Ele, não perder de vista, como diz Hebreus 12, né? Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Vamos colocar de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos um dia, por perdoar os nossos pecados, por nos redimir a Cristo. Nós fomos encontrados por Ti, Senhor. Foi o Senhor quem nos achou, foi o Senhor quem nos buscou, porque nós estávamos perdidos. Obrigado, Espírito Santo, que nós possamos ser usados em Tuas mãos, como vaso de bênção, para que outros também venham enxergar, para que outras vidas sejam perdoadas, sejam purificadas dos seus pecados, que nós possamos, ó Deus, colocar muitas pessoas na Tua presença, muitos cegos, muitos perdidos e pecadores. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor alcançou e continua alcançando muitas vidas. Obrigado, meu Deus, por este momento aqui, em família, em filhos e filhas, que se assentam ao redor da mesa do nosso Pai, que buscam a Tua face, Senhor. Que nossos olhos possam continuar abertos, usando esse colírio dos céus, para que a gente enxerga no infinito de Deus, para que a gente Te veja, Senhor, para que a gente Te veja o tempo todo, para que a gente Te veja nas circunstâncias contrárias, nas tempestades, nos momentos difíceis, que nós possamos Te ver, Senhor. Pai, nós oramos pelo Teu filho, o pastor Wagner. Nós colocamos o Teu filho em Tuas mãos todo dia,
a todos os momentos, porque o Senhor é o único que pode curar, o Senhor é o único que pode fazer algo. Ninguém mais, Senhor, ninguém mais, Senhor, tem condições, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Mas maior é o nosso Deus, maior é o Pai Celestial que está conosco. Por isso nós te agradecemos pela vitória do teu Filho, te agradecemos pela cura dele, te agradecemos pela saúde completa, te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom, maravilhoso e tem cuidado de nós. Por isso, Espírito Santo, obrigado. Nós nos rendemos aos teus pés e te agradecemos por tudo que recebemos hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Obrigado, Jesus.